Você já trabalhou em um sistema de microserviços em que, para conseguir testar um serviço local, você precisava de 2 outros serviços no ar, verificar se uma terceira API estava funcional e ainda assim torcer para conseguir fazer um teste decente no seu próprio serviço? Já teve a ideia de criar uma biblioteca compartilhada com dados de negócio ou mesmo de acesso a banco de dados entre vários serviços e achou que com essa solução estava transcendendo? Então esse vídeo é para você. Já chama todos os devs da empresa para ficar de sobreaviso no deploy de produção, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje a gente vai falar sobre a maior armadilha da arquitetura de software moderna, na modesta opinião deste que vos fala, o monolito distribuído. Já conhece? Já ouviu falar? Eu tenho quase certeza que sim. Talvez não com esse nome, mas com certeza com algumas das características que a gente vai falar e abordar aqui no decorrer do vídeo. O monolito distribuído é quando você resolve quebrar um sistema tradicional em monolito em um sistema de microserviços, um sistema distribuído. Ou também quando você resolve começar um sistema novo nesse tipo de arquitetura, mas não segue integralmente ali as boas práticas de codificação e principalmente as boas práticas de arquitetura de software. E de alguma maneira acaba ali ficando no meio do caminho entre o monolito e o microserviço, mantendo sempre um forte acoplamento entre os seus serviços e aumentando absurdamente a complexidade do seu sistema. Falando assim, parece simples de se identificar, mas a gente vai caindo nessa armadilha devagarzinho e quando vê já está todo enrolado nessa teia de complexidade. E a ideia aqui do vídeo é a gente tentar entender quando que a gente está nesse caminho e principalmente tentar evitar, e tomar algumas atitudes, seguir algumas práticas que nos impedem de seguir por ele, ok? Vamos continuar com uma historinha. E antes que eu esqueça, já vê se deixou o like, checa se está inscrito no canal e vamos enriquecer essa discussão. Sem mais delongas, vamos para a historinha. Imagine que você trabalha num sistema de e-commerce, por exemplo, só cuidando da vida, implementando as funcionalidades sem muita novidade, já é um sistema consolidado e bem quisto entre os desenvolvedores e os usuários. Aqui a gente vai chamar esse sistema original de sistema de checkout, para efeitos de simplificação. Agora, imagina que a empresa conseguiu um financiamento no mercado e vários módulos novos serão implementados. Aqui no nosso exemplo eu vou citar 2 módulos, um para Marketplace e um outro que é um módulo de logística, onde a partir de então a própria empresa é que vai ser responsável pela entrega das suas mercadorias, por exemplo. Para a gente conseguir dar vazão dessas novas funcionalidades, outros times de desenvolvedores são contratados para cuidar dessas implementações. Dessa maneira, o tech lead ou o arquiteto responsável pelo projeto, para ganhar tempo com onboarding e ter todos os benefícios da arquitetura distribuída, opta por criar esses módulos como microserviços separados dentro da arquitetura que já existe hoje na empresa, porém com algumas observações. Como já temos um banco de dados bem robusto, com uma licença bem cara, que foi comprada para dar conta ali de todos os requisitos da empresa inteira, a gente vai reaproveitar esse mesmo banco de dados e acoplar os nossos serviços ali como se fossem mais uns usuários e compartilhar tabelas e dados com essas novas aplicações. O que pode dar errado, não é mesmo? Um outro ponto que percebemos é que algumas classes, como por exemplo pessoa e endereço, são importantes tanto no sistema atual, o sistema de checkout, quanto nos novos que serão desenvolvidos. Ou seja, todos os serviços vão precisar ter sua própria classe de pessoa e endereço também. Por que então não criar uma biblioteca separada, seja um .jar, um .dll ou um pacote npm, dependendo da linguagem que a gente está usando, para colocar essas classes compartilhadas nessa lib nova? E aí todos os serviços começam a utilizar essa biblioteca, fazendo a gente ganhar tempo e reutilizar código. Até agora, tudo perfeito. Estamos levando o reaproveitamento ao máximo. Todo mundo do time, então, vai dormir tranquilo naquela sexta-feira com a sensação do dever cumprido. Afinal, a gente fez tudo certinho, agora só precisa começar a trabalhar. O banco de dados, como já falamos,
já é a mesma instância que utiliza nos outros serviços da empresa. Dessa maneira, a gente precisa atualizar ele com as novas tabelas dos novos serviços que vão ser implementados. Daí, o novo desenvolvedor precisa primeiramente entender o esquema do banco de dados atual, antes de sair por aí criando tabelas novas, campos em tabelas existentes. Afinal, né, duplicação de código não pode. Nada que algumas horas de trabalho não resolva. 3 dias depois, quando o dev finalmente entendeu mais ou menos aquele esquema gigantesco de tabelas, ele consegue ter alguma segurança para criar as novas tabelas ou atualizar os campos já existentes nas tabelas atuais, tendo alguma certeza, alguma segurança de que isso não vai influenciar ali no que já está desenvolvido e no que já está em produção funcionando muito bem. Começamos, entre outras coisas, adicionando um valor ao domínio tipo pessoa, para adicionar o tipo motorista, que agora no nosso módulo de logística vai ter também cadastro na nossa base. Com essa adição ao banco, a gente edita também a lib compartilhada com classe de pessoa e colocamos também esse novo valor ali dentro do enum, dentro do domínio dessa classe. E seguimos com a nossa vida. Na sequência, vamos precisar acrescentar mais um endereço vinculado à classe pessoa. Além do endereço de cadastro e cobrança, vamos precisar de um ou mais endereços de entrega, com algumas características a mais, como, por exemplo, horário de recebimento e prioridade desse endereço. É através desses dados que os motoristas vão se organizar para fazer as entregas. Aí a gente edita novamente o banco, edita novamente a lib e segue com a nossa vida. Vamos seguir com o nosso desenvolvimento acrescentando também uma entidade de frota, na qual a gente vai cadastrar os veículos que farão as entregas e vamos vincular esses veículos aos motoristas correspondentes dentro da nossa solução. Assim, uma tabela N para N é necessária no novo modelo. Adiciono também tabelas como rotas, entregas e implemento no serviço novo de maneira sem muita complicação. E finalizo essa versão do meu sistema de logística, subo o meu serviço novo no ambiente de homologação, testo tudo, vejo que está tudo bonitinho, subo em produção e vou dormir. Mais uma vez com a sensação de dever cumprido. No dia seguinte, quando eu chego na empresa, está aquele caos. O sistema de checkout não funciona mais. Vários relatórios exibindo várias linhas em branco, nenhum usuário conseguindo se cadastrar, pois está recebendo erro 500 direto, nenhum pedido está conseguindo ser finalizado, porque também está dando erro 500, e eu sigo imune àquilo tudo ali, afinal é o checkout, não tem nada a ver comigo, eu sou de logística. No meio do debug, descobrem uma query perdida por ali, mais ou menos como select asterisco from pessoa, e julgam que essa pode ser uma das causas principais ali de todos os problemas que estão acontecendo nesse momento em produção. Uma vez que campos novos foram adicionados nessa tabela e também, por consequência, na classe de pessoa que está na lib compartilhada. Mas essa lib compartilhada ainda não foi atualizada no projeto de checkout, né? Daí que provavelmente vem um problema. Simplinho, facinho de resolver. Vamos ajustar a query colocando todos os campos ali ao invés de asterisco e atualizar a versão da lib atual dentro do projeto de checkout. É só fazer isso que tudo vai voltar a funcionar magicamente. Acontece que a versão da lib pessoa que está na checkout é a versão 1.0 e a que está no sistema de logística, a que a gente está utilizando no sistema novo agora, é a versão 15.8. Felizmente, para atualizar é fácil, é só mudar a versão ali do nosso gerenciador de pacotes, reinstalar as dependências e tudo pronto. Só que deu um problema. Como está 15 versões para frente, causou uma série de break changes no meu projeto de checkout. Então, além de eu atualizar a versão da lib, eu vou ter que corrigir todos os erros de compilação que passaram a dar por conta da nova versão da lib. Nada que uma semaninha de trabalho não resolva para corrigir o problema que não existia. Mas beleza, é isso aí mesmo, microserviço, arquitetura moderna, vamos que vamos. Corrigimos tudo. Agora a gente está em dia, a gente está moderno, a gente está com microserviço. E a gente está também com um monte de campo na classe pessoa que a gente não precisa
para nada. Mas faz parte, né, gente? Reaproveitamento de código é isso aí. E com esses pequenos contratempos, hoje o nosso sistema funciona perfeitamente. Conseguimos resolver todos os nossos problemas. Hoje, para a gente acrescentar um campo ou uma tabela a mais no banco de dados, a gente tem um comitê com representantes de todos os serviços, de todos os módulos do nosso sistema, que vão julgar e dizer se aquela alteração vai ou não causar algum efeito colateral no seu respectivo módulo ou serviço. Mas não é tão ruim quanto parece não, viu? A gente já conseguiu reduzir esse tempo de avaliação de 5 dias para 3. Então tá sussa. Um outro ponto que a gente implementou também é que antes de cada deploy em homologação, em produção, a gente precisa de um teste regressivo completo, de preferência manual, para conseguir pegar todo esse efeito colateral que pode ter sido gerado. E nesse meio tempo em que esse teste é realizado, o nosso projeto fica congelado, ninguém pode comitar nada, e aí a gente fica ali no café, conversando, torcendo para não dar nenhum problema, senão acabou o fim de semana. E a cada sexta-feira sim, sexta-feira não, a gente fica até mais tarde no escritório, aumenta ali a nossa cumplicidade e faz o deploy em produção, torcendo para acabar antes das 6 da manhã do sábado. Mas tirando esses pequenos contratempos, o nosso sistema está perfeito. Ah, só tem um probleminha que eu esqueci de comentar, mas que a gente já está resolvendo, tá? É que não pode ter entrega em dia de promoção, em dia que a gente tem muita venda. É que o nosso sistema de logística fica fazendo select direto ali na classe de endereço que está vinculada à pessoa. E aí, como ele fica consumindo bastante, acaba deixando o checkout lento. E como a nossa prioridade em dia de promoção é vender, a solução que a gente achou foi essa. Em dia que tem muita venda, como Black Friday, Natal ou qualquer promoção maior, a gente não pode fazer entrega. Mas fazer o quê, né? Microserviço, arquitetura distribuída, é isso aí, tem seu custo. Essa historinha aqui, gente, foi um pouquinho exagerada, mas eu garanto para vocês, foi só um pouquinho exagerada para a gente conseguir simplificar a essência do problema que eu estou tentando passar aqui nesse vídeo. E eu tenho certeza que para alguns de vocês que estão assistindo, essa história não foi exagerada em ponto nenhum. Eu tenho certeza que muita gente já passou exatamente por esses pontos que eu comentei aqui. Agora me responde uma coisa, você acha que esse cenário é sustentável? Até quando você acha que vai conseguir seguir com esse tipo de arquitetura sem o seu sistema colapsar e você precisar reescrever tudo do zero? Eu respondo, muito pouco tempo. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu nessa arquitetura? Basicamente, tivemos problemas com autoacoplamento, não só de negócios, de funcionalidades, mas também de dados. Isso acabou levando a gente, para manter a solução no ar, para manter a solução funcionando, efetuar ali o compartilhamento de dados completamente desnecessários em serviços que não têm nada a ver com aqueles dados, manter os nossos deploys interdependentes, ou seja, para eu subir um serviço, eu preciso necessariamente subir outro, senão a minha arquitetura colapsa por completo, e uma dificuldade extrema de escalar de maneira independente, diria até uma dificuldade suprema nesse caso. Isso acontece, gente, você pode ser a prova viva disso daí. Quando a gente não sabe muito bem o que está fazendo, vai seguindo só o flow ali, sem entender direito, sem planejar a nossa arquitetura, e vamos tendo todos esses problemas de acoplamento. Ok, passei o vídeo inteiro falando de problema aqui, mas como que a gente pode evitar cair nessa armadilha? Como que a gente pode se antecipar e manter nossas arquiteturas de microserviços mesmo, da maneira funcional, da maneira correta? Acho que o grande segredo aqui é a autonomia. Mantenha os seus sistemas independentes, mantenha os seus serviços independentes. Como eu já comentei no vídeo anterior de microserviços, cada serviço deve ter autonomia real, com bancos de dados específicos para cada um. Em hipótese alguma, a gente pode cair nessa de compartilhar dados, de compartilhar acesso ao mesmo banco de dados para dois serviços, melhor dizendo. Se o seu serviço precisa de dados de outros serviços para funcionar, esses dados precisam ser sincronizados via API. E você deve ter mecanismos de replicação desses dados no seu próprio banco também, por que não? Evite bibliotecas de negócio, principalmente compartilhadas entre serviços. Eu sei, isso parece um retrocesso, mas não é. Imagina
a dificuldade que você vai ter de manter uma biblioteca compartilhada em uma arquitetura com 10, 15, 20 microserviços. É como você ter que ter uma cópia do seu esquema inteiro para todos os serviços, quando tudo que eu preciso é um nome, um e-mail e um ID. E esse tipo de reaproveitamento de código é muito raso, não traz praticamente ganho nenhum. Você só vai ter trabalho de ficar corrigindo breaking changes nessas bibliotecas, que muitas vezes nada tem a ver com o serviço que você está trabalhando ali no momento. E o outro ponto importantíssimo com o uso de biblioteca compartilhada é que a gente perde aquele benefício incrível dos microserviços de poder ter uma stack diferente para cada um dos meus serviços. Pensa comigo, se eu tenho uma biblioteca que eu sou obrigado a utilizar, um .jar ou um .dll, isso obriga a minha implementação do meu serviço sem Java ou sem C#. Além de eu estar me auto-sabotando, eu estou tirando um grande benefício da arquitetura de microserviços. Portanto, eu vou ser taxativo aqui, tá, gente? Não use bibliotecas compartilhadas de negócio. E um terceiro ponto aqui, delimite muito bem os seus contextos. Estude DDD, entenda DDD. Nesse momento, você pode muito bem pensar num serviço como se fosse um domínio ou um subdomínio do seu sistema em DDD com uma implementação independente. Isso funciona bem para uma arquitetura de microserviços. Eu vou deixar aqui no card o meu vídeo sobre contextos delimitados do DDD. Assim que terminar esse aqui, corre para lá que tá bem legal. E para finalizar, um reforço da ideia aqui, gente. O monolito distribuído, ele é uma falsa evolução. Ele te dá tudo que é ruim da arquitetura distribuída e tudo que é ruim do monolito. Os custos da arquitetura distribuída e o acoplamento do monolito. E digo mais, às vezes muito pior do que o monolito. Para manter isso aqui, é um Deus nos acuda. Se essas mais práticas continuarem sendo implementadas sem supervisão, sem um plano de melhoria, esse sistema vira uma bomba relógios e eu garanto, a reescrita vai ser inevitável. Pois nessa versão final aqui do vídeo, eu infelizmente precisei resumir bastante coisa, então eu precisei meio que fantasiar algumas coisas para que o conceito, a essência ficasse bem claro. Comenta aqui para mim se ficou legal, se deu para entender. Se você quer de repente mais um vídeo explicando um pouco melhor algum aspecto que aqui não tenha ficado tão claro, que a gente prepara esse material aqui com muito carinho para trazer para vocês. Eu vou deixar aqui nos cards finais do vídeo 2 vídeos meus aqui que falam sobre arquitetura distribuída e ajuda a gente a entender um pouco melhor. O primeiro é o vídeo anterior dessa série que eu falo sobre microserviços. Esse vídeo é obrigatório, até para você assistir esse aqui. O vídeo está bem legal, está bem interessante. E o segundo vídeo é o que eu falo sobre comunicação assíncrona. Ali a gente vai entender o porquê dessa comunicação ter vários ganhos, né? Ter muita eficiência se eu optar por fazer a comunicação entre os meus serviços de maneira assíncrona. Tudo bem? Então, mais uma vez, peço que se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo para a gente enriquecer essa discussão. Já conhecia esse conceito? Já passou por isso em alguma empresa? Já passou perrengue com esse modelo de implementação? E compartilhe esse vídeo aqui com o seu time, com o seu Tech Lead, vamos enriquecer essa discussão. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo.